pessoal está entrando aí. Daqui a pouquinho começa a nossa conversa aqui com o Paulo Saldanha, diretamente de Brasília, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento do Covid-19, né, de como que está a questão da educação neste momento. E a gente está aqui esperando aqui o Paulo Saldanha entrar. E aproveitando aqui, falar para vocês que a Lado B... o Paulinho agora está entrando. A Lado B está com as suas aulas online. E todo mundo que quiser tá aí em casa agora poder fazer aulas online, cursos online, e é isso. E agora vamos receber agora Paulo Saldanha, diretamente de Brasília. Boa noite. Boa noite, senhor Paulo Saldanha. Fala, Vi, beleza, meu? Desculpa a demora, o atraso. Tudo bem? Aqui, vou na correria hoje aqui, aí tive que pedir para atrasar um pouquinho, e aí bem na hora que eu tava para entrar com vocês, tive que resolver aqui uma pendência, cara. Peço desculpas aí. Mas estamos aí agora. Não, imagina. Não, e a gente estava aqui, eu tava enrolando o povo, enrolando as pessoas. Você manja desse assunto. Inclusive o senhor Márcio Furtado, não sei se você conhece o Márcio. Conheço, é óbvio. Conheço muito. Então, o Marcinho falou assim, acho que ele dormiu. O Marcinho entrou aí, ó, olha ele aí. Grande Márcio. Esse aí é fera. Bom, para a gente começar nosso papo aqui, primeiro eu vou fazer uma apresentação aqui breve sua. Bom, hoje a gente vai falar com Paulo Saldanha, que é repórter de educação do jornal Folha de São Paulo, desde março de 2016. Se estiver errado, você me corrija. Antes trabalhou por mais de 6 anos no estado de São Paulo, no Estadão, como setorista do tema. É formado em jornalista pela Faculdade Casper Líbero, estudou letras na USP e recebeu 10 prêmios de jornalismo com reportagens sobre educação, entre elas a categoria principal do ESSO, né, o ExxonMobil, né, o antigo prêmio ESSO, prêmios Estado, Folha e CNI. É isso mesmo, Paulinho? Faltou você falar que eu fui road da Bambu Jan, que foi essa da banda do Vinícius de Reggae. Fui road, minha primeira profissão realmente. Além de enfim, estar sempre ali na pista, né? Apoiando. Dancei muito você tocando forró. É coisas que os irmãos mais velhos fazem com os mais novos, né? Por isso que eu tô aqui. Mas você ganhava cachê, Era horror. Não, era horror. Acho que melhor que eu ganho hoje, provavelmente. Proporcionalmente, ganhava bem, meu. Pô. Não, e também apresentador do programa Brasil Forró? Não, era Planeta Forró. Planeta Forró. Conta essa história, a história é boa. Isso aqui, ó, meados dos anos 2000 e pouquinho, né? Acho que nessa 2000 ali. Eu tava no colegial ainda, era 2001, acho, né? Tava no 3º ano, acho. A gente pegou uma sala do escritório do meu pai tinha uma imobiliária, o senhor José Carlos Saldanha, que está aí presente, e na verdade foi montada uma rádio ali, né? Que não era nossa. Uma rádio. Era de um terceiro. Era de um terceiro. Que era pirata, mas... mas o pessoal fala, sempre fala más línguas aí, né? E aí a gente, meu pai, ao invés de receber o aluguel pela sala, ele fez uma troca por horários da rádio e a gente montou o programa, o Paulinho sumiu aqui, o programa Brasil Forró. Planeta Forró. Voltou. E aí, ao invés do seu Saldanha receber o aluguel, ele trocou por horários da rádio. Exato, a gente tinha um horário diário, era diário, né? A gente tinha um programa de forró diário na rádio. Todos os dias, acho que era às 10 da noite, das 10 à meia-noite, era um horário puxado, né? Era um horário bem tarde, era tarde. Vocês foram tocar uma vez, eu fiquei apresentando e operando a rádio sozinho. Eu me lembro que eu até deixei o pessoal fora do ar, assim, um tempão, porque eu esqueci de abrir o microfone. Ricardo aqui, for our world. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta pra gente começar esse bate-papo. E fala para as pessoas também, que todo mundo está aí ligado, também as perguntas. O pessoal pode compartilhar através do aviãozinho, de um aviãozinho aí, tipo o aviãozinho do Silvio Santos. E também podem fazer perguntas, a gente vai trocando essa ideia aqui com o Paulo, que está lá de Brasília. Nesse momento, Paulinho, você está aí em Brasília. Primeiro assim, como que é os bastidores da política, né? Não só da educação, mas no contexto geral,
em Brasília, ali no Ministério, enfim, como que é esses bastidores e como que você, jornalista, nesse momento, qual que é o clima e as dificuldades de também ter que estar, de repente, trabalhando em casa e não poder estar todo momento ali realmente verificando e olhando para poder, enfim, passar passar todas as informações, né, para as pessoas. Cara, assim, eu trabalhei 7 anos no Estadão, depois fiquei mais alguns anos na Folha, antes de vir ou seja, eu sempre trabalhei em São Paulo, né? Sempre fiz jornalismo de São Paulo e cobria muitos temas aqui de Brasília, mas sempre de São Paulo. Então, eu estou aqui em Brasília desde o finalzinho de 2018 e aí é legal que dá para perceber uma diferença muito grande no jeito de fazer jornalismo aqui. Aqui você tem uma proximidade com o poder que é muito grande, né? Realmente, eu da minha janela eu vejo o Congresso Nacional, o prédio do Congresso Nacional. Então, assim, é tudo muito perto, as pessoas estão circulando. Então, é um jornalismo muito feito no tete-a-tete, né? É óbvio que você tem aqui, você tem vários tipos de approach, né? A gente olha muito documentos, mas você tem muito esse jornalismo que se faz muito no ombro a ombro, de conversar com fonte, de estar perto, de falar com as pessoas que estão ainda discutindo como vai ser as políticas, como serão as decisões, e não só fazer uma repercussão pós uma decisão tomada. Isso aqui assim, é um eterno redemoinho, aqui, assim, a coisa está acontecendo o tempo todo. Então, quando você começou aqui foi o primeiro, o Distrito Federal foi o primeiro governo a tomar definições, né, a definir em relação à restrição de circulação e fechamento de bares, foi primeiro a fechar escolas. Então, aqui, apesar de o número de casos não ser comparado ao número ao de São Paulo, né, que enfim, já tem milhares de casos, proporcionalmente à população, aqui é um dos piores estados em relação à proporcionalidade, né? Em relação ao número de habitantes. Acho que a Amazônia passou agora, que está um caso super complicado lá, principalmente em Manaus. E aqui então em Brasília já começou os casos começaram a se avolumar muito rápido. Então já foi nas primeiras cidades que a circulação parou. E a gente já não está indo para a redação, por exemplo, já há algumas semanas. Assim, já faz bastante tempo que a gente está trabalhando de casa, mas é mantido uma agenda presencial oficial que tem ocorrido, ela é mantida. Então você tem ainda coletivas com uma certa frequência ali no Palácio do Planalto, no Alvorada você tem aquela coisa toda de esperar o presidente passar e tal, e às vezes tem que estar esperando na porta dos ministérios. Antes de vir aqui, eu estava na porta do Ministério da Saúde, ali aguardando, ver se o novo ministro saía. O próprio Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, passou ali, teve um encontro com o novo ministro, né, o Nelson Teich. Nelson Teich, eu não sei como pronuncia. Então, assim, a gente tem, tudo que a gente tem feito aqui é com esse cuidado de ficar em casa o máximo possível. Então, você não tem mais, praticamente não existe nenhum relacionamento social, né? Assim, encontra para bar, festa, tá tudo fechado. E aí no trabalho a gente sai quando é realmente imprescindível, né? Então, hoje eu saí, mas, por exemplo, nessa semana, eu acho que eu saí 2 vezes. Então, saí uma outra vez e saí hoje. Aí depois volta, faz todo aquele esquema de higienização. Então, eu já saí, eu pedi um tempinho para me atrasar, até porque tira a roupa, coloca num canto específico, já tira o sapato na entrada da casa, já faz enfim, sim. Passa tudo gel em todas as coisas. Então, o clima está isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem um clima, como todo mundo está acompanhando, de demanda gigante por notícia, todo mundo quer saber o que está acontecendo, e você tem, ao mesmo tempo, um embate político muito forte aqui, né? Você tem o Bolsonaro antagonizando com vários governadores, principalmente o de São Paulo e do Rio de Janeiro, e em relação a controvérsias aí em relação ao que ele defende, né, que é um isolamento mais brando, em relação ao que vários governos estão tomando. Então isso transforma, assim, no meio de uma pandemia, você tem uma troca de ministros da saúde, né? Realmente tem vários fatores políticos, envolvidos técnicos, saber quem vai ser essa equipe. Então, eu cubro educação, né, especialmente, mas a gente tem que estar, nesse momento, a gente vai falar de educação, mas
a gente tem que estar nesse momento correndo atrás de tudo que está rolando em relação às decisões que envolvem a pandemia, que envolve a vida de muita gente, envolve a dinâmica das pessoas, de trabalho e tal. Aí tá essa correria, meu, tá? Mas enfim, tá dando pra rolar com as tecnologias, né? Enfim, internet você consegue fazer muita coisa de casa, né? Então isso que eu acho que é legal até para quem está assistindo e tentar achar um jeito de fazer parte do trabalho que der para fazer de casa, né? Porque tem muita coisa que dá para fazer, né? E hoje o jornalista, até para quem está assistindo aí também, de repente, fica com essa dúvida, né? Por exemplo, que você está trabalhando de casa e muitos jornalistas estão trabalhando de casa. Tem essa coisa de vai até o Planalto, tem os momentos, né? Como que funciona? Como que você consegue ter a informação? Você tem os contatos diretamente com o ministro, com o assessor? Esse trabalho diário é sempre em contato com grupos, redes de jornalistas? Como que vocês trabalham? E, por exemplo, a Folha é só ligada entre a Folha? Você só conversa com jornalistas da Folha? Ou você está em contato com jornalistas de todos os jornais, de todos os grupos, enfim? Assim, você tem já algumas agendas que são oficiais dos governos, então você vai ter uma coletiva de imprensa lá no Palácio do Planalto, por exemplo, a própria assessoria de imprensa do Palácio, ou no Ministério da Educação, enfim, isso normalmente, eles avisam e aí você vai exatamente nessa dinâmica, né? É claro que em momentos como esse, e também tratando do governo Bolsonaro, que é um governo muito fechado para a imprensa, sobretudo para a Folha, você tem mantém conexões com pessoas do governo que te passam informalmente ou te avisam, às vezes também informalmente, enfim. Essa conexão ela é 24 horas praticamente, né? Como todo mundo fica, como você tem uma setorização, né? Gente que fica no Planalto, quem fica no Planalto, por exemplo, sem contar a pandemia, mas do dia a dia, tá lá no Planalto o dia todo, né? Quem está no Ministério da Economia também. Tem alguns ministérios que tem lá uma sala de imprensa, né? Então as pessoas no Congresso, quem cobre fica lá o dia todo no Congresso, praticamente não vai para a redação. Então fica mais em contato com os colegas dos outros veículos do que com os colegas que trabalham com ele na mesma empresa, assim, né? Minha parte de educação não tem um setor de imprensa específico lá no Ministério, então a gente não fica diariamente lá, não tem porquê de ficar lá, né? Não é um ministério tão, não é como o Palácio do Planalto, por exemplo, como é a economia, que você tem ali uma rápida, né? Até por interesse do mercado financeiro, enfim, o leitor pede uma notícia muito rápida em relação a isso. Então você tem ali uma demanda. Então esses caras ficam ali, assim, como em toda profissão, como tem muita gente na rua, você tem muita troca de figurinhas, né? Você troca, bate um papo com a galera, e aí fica ao mesmo tempo, é engraçado, porque quem tá no Planalto, quem tá no Congresso, tá ali ao lado do concorrente, né? Então tá batendo um papo, obviamente, tipo, um ajuda o outro, como em qualquer profissão, mas tá todo mundo procurando dar o seu furo, né? Todo mundo procurando as suas coisas exclusivas, então sempre tem essa coisa. Agora, na pandemia, a circulação diminuiu muito. Tem feito as coletivas, estava fazendo as coletivas até o ministro Mandetta sair, sempre por internet, né? Então as perguntas eram mandadas ali pelo WhatsApp, todo mundo cobria de casa, né? Então você já reduziu muito. Da educação também nunca mais fez coletiva. Nesse momento não tem porquê, né? Bom, esse momento, essa ligação não, né? Como que estava funcionando essa questão desse contato com o Mandetta e agora com o Nelson? Vocês já sentem uma grande diferença? Você acha que vai ter uma diferença em relação a isso? Vai mudar muito a questão do ministério? Como que você vê essa mudança, né, de ministros aí? A mudança é muito clara. O próprio presidente expôs isso claramente, que essa mudança era uma mudança para mudar, para alterar, né? Enfim, para fazer uma ligação muito mais sintonizada com o que o Bolsonaro defende. Ô, Paulo, deixa eu te cortar. Tá cortando muito a sua fala. Você não quer sair e entrar de novamente? Vamos fazer. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Você tá travando bastante. Deixa eu colocar vê se melhora agora, que agora eu coloquei no Wi-Fi. Melhorou?
Eu acho que deu uma travada. Vamos ver. Mas com certeza no Wi-Fi vai ser melhor. Estamos carregando aqui. Vamos ver. Voltou. Não, acho que agora voltou. Ah, você está no Wi-Fi. Bom, voltou. Tinha dado uma travada. Eu estava no Wi-Fi, quando eu estou entrando no Wi-Fi, tá dando ruim. Melhorou agora? Vamos ver se... Quer que eu saia e eu entre de novo? Ah, eu acho que é uma boa. Acho que é uma boa você dar uma saidinha e você já entra de novo. Eu vou sair e já sair, já entro. Vamos lá. Tá, legal. Espera aí. Bom, pessoal, a gente está aqui conversando com o Paulo Saldanha, diretamente de Brasília. E a gente está falando aqui muito sobre Covid-19 e vamos falar com ele aqui. Nós vamos começar a fazer algumas perguntas relacionadas à educação, né, que inclusive é a especialidade dele, para a gente saber qual que é a opinião e como que é o que vai acontecer, né? Como que está caminhando a questão da educação no Brasil, já que todo mundo está dentro de casa e a gente não tem uma definição de quando teremos essa volta, né? Então vamos ver aqui, o Paulinho já deve estar voltando. Pessoal, quem quiser fazer perguntas aqui, pode mandar pergunta para a gente aqui que eu repasso aqui para o Paulo, tá? Bom, a Lado B está fazendo aqui hoje com o Paulo Saldanha. A gente tem de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, todos os dias de segunda a sexta, a nossa live aqui oficial da Lado B, sempre trazendo uma personalidade para a gente bater um papo, falar sobre música, cultura, arte e o momento que a gente está vivendo agora no nosso país e no mundo, né? Bom, Paulinho voltou? Voltou, está de volta. Acho que agora vai ficar bacana. Não, legal. Vamos lá. Bom, você estava falando... A gente retomando, nós estávamos falando... Enfim, estava falando da cobertura política e de como é a demanda e tal, né? E aí, nesse momento, as pessoas estão saindo pouco, estão saindo menos, estão tentando ficar de fora de aglomerações, né? Então só vai quando tem a necessidade mesmo. Cara, tipo, agora a gente tem... Tá tudo fechado. As universidades, as escolas estão fechadas... o país tem uma perspectiva de que essa paralisação dure, não sei se até agosto, é até difícil da gente falar isso, né? Está todo mundo pensando que a gente ainda está em abril, né? E aí a gente tem praticamente nas escolas, a gente tem um semestre perdido, né? As escolas particulares, se a gente pensar nas escolas mais tradicionais e tal, são escolas que já têm um trabalho feito relacionado às tecnologias de cursos à distância. Então tem muitos professores em algumas escolas e colégios e universidades que já trabalham com essa questão de aulas à distância. Quais as soluções que o governo e o Ministério da Educação estão criando nesse momento para amenizar essa situação e olhando para isso, para esse momento e de repente até para o futuro? Olha, em relação às universidades, o que o Ministério fez foi abrir a possibilidade de fazer praticamente todo o currículo EAD, né? Hoje você tem uma legislação que coloca um limite de ser 40% das aulas à distância. Então, mesmo num curso que seja presencial, né? Então você pode ter 1 a 2 dias por semana ali como a distância. Aí, com a pandemia, e aí, como o fechamento de várias universidades, faculdades, principalmente por conta das determinações dos estados, né? O MEC não tomou nenhuma determinação em relação às escolas vão fechar ou não, né? Isso foram determinações que foram tomadas pelos estados e pelas próprias instituições, porque realmente a escola, a universidade é um lugar de aglomeração gigante, né? Uma das primeiras coisas a fechar no mundo todo, porque você tem muita gente junto, muita gente utilizando o mesmo banheiro, não só crianças, como adultos, professores. Você tem no Brasil, por exemplo, 2 milhões de professores. Então, você mantém essas escolas abertas, você vai estar colocando não só as crianças em risco, mas também todos esses profissionais, né, além dos profissionais que trabalham nas escolas. Então, você tem essa necessidade. As universidades têm feito isso de colocar à distância, né? Na educação básica é muito mais complicado, né? Porque se você pensa, já é complicado para um ensino médio. Isso, falando de maneira geral, depois a gente faz um recorte aí só dividindo entre os mais pobres e tal. Mas no ensino médio, até um jovem de
14, 15 anos, ele consegue, né? Ensino médio de 15 a 16, ali 17, ele consegue acompanhar, ele tem maturidade para... Vai perder muita coisa, não tem como, mas ele tem maturidade para conseguir, às vezes, fazer muito por conta própria. Quanto mais novo, mais difícil, né? O infantil é o mais complicado, né? Educação infantil creche, né, até 4 anos, 5 anos, você tem uma dificuldade muito grande, é impossível, é inviável. Então, eu acho que não tem nem... os especialistas que trabalham nisso mostram que há uma grande dificuldade realmente, né? E a educação infantil não é só guardar a criança, né? Você tem uma questão educacional muito importante. E mesmo nos anos iniciais, né, de alfabetização, isso é uma dificuldade, mas a gente está numa pandemia, não tem como você manter as escolas abertas. Isso é uma realidade, assim, o prejuízo é uma certeza, né? Agora, o problema maior é que você tem uma boa parte da população brasileira que não tem acesso à internet, né? Não tem computador em casa, que às vezes tem um celular que precisa de um Wi-Fi, não tem nenhum ambiente familiar, um ambiente de espaço mesmo, um espaço para ele estudar. Isso é uma realidade no país. Sim. Os alunos não têm um espaço para estudar, para ter moram em casas muito pequenas, com muita gente. Então, fazer as coisas, ir para a escola e às vezes nem tem um computador também, né? E às vezes nem tem computador. Esse é o ponto principal. Mas mesmo que o computador não desse um computador, que isso não, inclusive escolas, né? Tem muitas escolas que não tem, né? Elas estão fazendo isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a rede pública tem colocado o computador para as crianças estudarem. Isso é uma questão bastante difícil no Brasil. O Brasil é um país gigante, tem muitas e muitas lacunas educacionais, então não vai ter condição nenhuma de entregar um computador para cada criança. Então você tem uma dificuldade, mas mesmo que tivesse, mesmo que conseguisse, você tem outras dificuldades, você não tem ainda consolidado um sistema educacional em que o professor consiga dar aula. Então isso é um grande debate de dificuldade de conseguir entender qual que é quanto fazer. O MEC, o que ele fez é tirar a necessidade de ter 200 dias letivos e colocar em horas, né, 800 horas. Então você pode fazer isso EAD. Mas aí você tem toda essa dificuldade. Aí, acho que tem muita gente na escola, por exemplo, que eu conheço, que é a galera que está se preparando para o Enem, né? Enfim, faz aula de música, mas também está lá se preparando para o Enem. O Enem é uma grande dificuldade, né? Porque as datas estão mantidas e você tem uma interrupção de aulas, né? Então, enquanto os alunos mais ricos vão conseguir continuar por conta própria, até por uma questão de estrutura familiar, de conversar com a família, de ter livro em casa, mas ele vai conseguir, as escolas vão conseguir manter o currículo, as escolas particulares conseguem se organizar melhor, né? Criar uma estrutura, muitas vezes já tem. Por outro lado, as escolas públicas vão ficar provavelmente paradas, com uma dificuldade de conseguir colocar esse conteúdo, e aí você vai ter essa desigualdade maior na hora de que o Enem, de fazer o Enem, que ele é a porta de entrada para todas as universidades aí, né? Praticamente todas as universidades. E aí você tem mais um outro problema, que aí não é nem educacional. É um problema que é social muito forte. Muitas crianças, dependem da alimentação escolar para viver, assim. Então você não tem... Aí você tem a combinação entre uma crise econômica que as famílias não têm renda enfim, a escola é muitas vezes o lugar onde as crianças se alimentam, vão lá fazer 3, 4, às vezes até 5 refeições por dia. Os governos têm criado maneiras de levar essa alimentação para o aluno, ou por dinheiro, ou fazer com que os estudantes vão buscar, as famílias busquem um kit na escola. Tem vários estados que estão tomando medidas diferentes aí em relação a isso. Mas aí, então assim, dá para aprender muita coisa pela internet, né? Eu acho que a experiência musical, por exemplo, é fascinante. Você consegue aprender muita coisa, você consegue não ficar parado, né? Você consegue usar. Mas aí quando você pega para olhar o sistema educacional como um todo, é muito difícil. Até o Renatinho, que é o Renatinho, o grande Renatinho Faustino, perguntando escolas paradas de jovens viciosos, o que fazer. Pô, é dificílimo, né, cara? Porque assim, o que você precisa fazer, enfim, a maioria, vários educadores mostram, diante de e aí você olha outras áreas do governo, por exemplo, é claro que você tem que o objetivo agora é garantir a vida, que as pessoas fiquem vivas e garantir que o sistema público de saúde não entre em colapso, né, tendo muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, né, mesmo que o percentual de mortes por habitante seja X, Y, Z, mas assim, essa doença tem um problema que você também destrói
você também tinha que ter uma visão estatal sobre a importância da educação, de que manter o Enem, por exemplo, não é você garantir a educação praticamente dessa geração aí, né, de um ano escolar, né. Então, seria muito bom que a educação recebesse uma atenção também do mesmo nível de outras áreas, uma operação realmente de guerra para manter os alunos em aula. Você tem até hoje, assim, os estados, cada estado faz de um jeito, então tem estado e prefeitura que consegue fazer uma coisa melhor. O estado de São Paulo, por exemplo, vai mandar impresso para quem não tem computador e tal, mas tem no Brasil todo uma desigualdade muito grande, e aí você não tem também por parte do governo federal uma ação maciça de falar, não, a gente vai manter as aulas, vamos auxiliar de um jeito muito mais amplo essas redes que não têm condições, as famílias que não têm condições, para manter um mínimo de atendimento ao currículo, ao que se espera que se aprenda, e para que os alunos não percam um ano, né? Qual você acha essa saída? Qual que você acha dessa saída para garantir esse aprendizado sem se prender e ficar pensando apenas na carga horária, né? Porque teve até uma medida provisória que manteve a carga horária, né? Então, diminuiu a questão dos dias de aula no ano letivo, mas a carga horária mantém. Mas o que fazer para garantir o aprendizado? Exato. Aí, o lance é assim, você apostar no governo, tirou a carga horária porque tirou os dias letivos, porque é desobrigar os governos a dar 200 dias de aula, né? Então, você desobriga o cara a dar os dias de aula lá. E aí, mantém a carga horária, porque pela carga horária o cara pode fazer tudo EAD. Ocorre que você não tem garantia de que vai ser EAD. O que poderia ser feito é você ter um planejamento de reposição de aula. E aí você conseguiria repor em outros períodos, mas também causa um problema no ano seguinte, né? Você vai perder as férias inteiras, vai entrar no outro ano, mas eu acho que tinha que ter, tem algumas redes que estão, a Undime, que é uma secretarias, um órgão que reúne as secretarias lá, fez até uma demanda de, pelo menos, manter 75% dos dias letivos. Então, beleza, alguma coisa vai ser EAD, mas você mantém ali uns 25% que você mantém os 75%, né, e perde até 25% de aula. E aí você faz com que o aluno que perdeu, você não teve aula presencial, mas você obriga as redes a reporem, né? A reposição de aula é uma das opções, né? Mas aí você teria também que ter um investimento. Todas as medidas têm preços, né? E aí tem aquela coisa, até o preço de fazer e o preço de não fazer, né? Então, você fazendo tem um preço. Não fazendo, você vai ter um preço que às vezes você não consegue colocar em dinheiro, né? Que é um aluno, por exemplo, uma geração aí de milhares, de milhões de estudantes que estão terminando o ensino médio agora, ou terminaram nos anos anteriores, mas estão terminando o ensino médio agora, e vão concorrer com outros alunos, e aí essa correlação entre renda familiar e nível socioeconômico como um todo, com a educação, ela é sempre fortíssima. Quem tem um nível socioeconômico melhor, sempre vai melhor na educação, não porque isso é determinante, mas do ponto de vista das pessoas, né? Mas isso é um contexto que determina o sucesso educacional e a pesquisa. Então o que acontece é isso, você vai ter o preço de não fazer e o preço de fazer. Até agora, você não viu nenhuma ação que seja determinante, você olha e fala assim, não, realmente resolveu. Ainda estão se esperando. O problema é que, assim, né, você tem um movimento em que os casos estão aumentando, você tem uma curva, mas tem muita gente, por exemplo, é o caso do presidente e de vários aliados ali, que não olham, não acreditam nas projeções, né? Você tem projeções de experiências internacionais que mostram que o negócio vai crescer. Então, a gente não, segura 30 dias, aí depois a gente vê se vai abrir a escola. Mas você tem já uma previsão de que em maio e junho, em abril e maio, realmente vai estar num pico. Junho você vai começar a entender o que está acontecendo, né? Mas assim, esse mês aqui vai ser de subida de casos e aí a gente vai ver como que esses casos vão se comportar, né? É claro, o Brasil tem um tamanho gigante, tem regiões que você pode tomar decisões diferentes do que outras, né? Então, também acho que é importante cada cara lá, numa cidade, às vezes, pensar que lá ele pode tomar uma decisão diferente do que São Paulo, por exemplo, que é uma cidade aglomerada, uma megalópole ali, né? Sim.
Bom, a gente falando em tecnologia, então, em relação a essas aulas online, né? Hoje, o ensino das escolas, tanto as escolas do governo, do Estado e as escolas da prefeitura, está havendo aulas online? Tem alguma coisa acontecendo? Por exemplo, as Então, escolas particulares estão fazendo, né? Tem alunos que estão fazendo sim, aula. sim. Sim, os estados estão fazendo assim também, mas fazem pouco e tem poucas coisas estruturadas. Então e aí depende da rede. Uma rede como São Paulo tem feito coisas, como a da Prefeitura de São Paulo, do Estado. Agora, tem outras redes que às vezes o Ceará também tem feito, tem tido enfim, conteúdo que você pode fazer pela internet, tentando, os professores, depende da escola, às vezes a escola, o professor consegue, o próprio diretor consegue fazer uma conexão para o WhatsApp ali com os alunos e vai passando atividades. Então, como cada rede tem a sua independência, né? Cada município, por exemplo, vai ter a sua rede municipal, cada estado vai ter a sua rede estadual, cada um está fazendo de um jeito. E aí é legal cada um faça de um jeito também, porque cada um vai entender a sua realidade. Mas o problema é que a gente tem lacunas muito grandes e que você tem uma desigualdade muito grande. Então você tem redes que não conseguem fazer as coisas que poderiam fazer. Então, você pega uma rede do interior do estado, do interior, sei lá, no interior de Sergipe, ou no interior do Maranhão, onde eu já fui visitar escolas lá, onde tem os menores recursos para a educação do Brasil. Nem quando tem professores, nem quando está tendo aula, você consegue ter uma oferta educacional boa, né? Quando você tem uma situação como essa, eu não estou dizendo, nem sei qual é a realidade desses municípios, né? Se tem casos e tal, mas cidades menores, com orçamentos menores, tem sempre um problema maior, né? Bom, pensando no futuro, Paulinho, você acha que assim, a gente passando essa pandemia, a gente tem soluções, enfim, com problemas, que os problemas sempre geram soluções, novas ideias, tal, e a gente tem essa coisa das aulas à distância, curso online, que não é de hoje, já é uma tecnologia que já vem sendo colocada, mas as pessoas ainda não acreditam tanto, né, apesar que está crescendo a cada ano, tal. Mas você acha que após essa pandemia, realmente o mundo vai mudar, como a gente está lendo por aí? Cara, eu acho que vai mudar muito, né? Acho que vai mudar muito, eu não sei, eu não saberia dizer, apontar em tudo que vai mudar, mas acho que o tipo de trabalho das pessoas vai mudar, até o tipo de contato com as pessoas vai mudar, até o nível de criatividade das pessoas criarem soluções. Tem ali uma oportunidade, mas acho que o mais grave hoje é que pós-pandemia a gente vai estar numa crise, num problema de crise econômica muito forte, né? Então a gente vai estar com uma pobreza muito grande, um desemprego muito grande, então aí não tem criatividade que consegue lutar contra essas situações. Mas do ponto de vista de educação, eu acho que assim, isso pode dar uma acelerada em alguns testes, em ferramentas. O que acontece é que a educação à distância na educação, a educação à distância na educação de fato, na educação formal, né? Então, no ensino, na educação básica, no ensino superior, não em curso livre e tal, você tem uma experiência de vários anos, mas não tem nenhuma experiência que funcione de fato, assim, você tem uma dificuldade de ter ferramentas que realmente dão certo. Então, hoje no ensino superior está dando muito certo fazer uma coisa híbrida, então uma carga horária bem dividida mesmo, assim, só totalmente à distância, os resultados educacionais em geral em vários cursos são piores do que o presencial. Para a educação básica é mais complicado, né? Porque a escola é muito mais do que se aprender um conteúdo, né? Então você realmente na educação básica, onde você pega uma criança, um adolescente, ele tá formando seu caráter, ele está formando uma série de habilidades que ele vai usar para a vida, que é a habilidade de conversar, a habilidade de ter liderança, a habilidade de amizade, enfim, de trabalhar em equipe, essas coisas. Tem uma série de outras coisas, de ética, que as pessoas criam com o convívio, né? Só você pensar o que você aprendeu na escola, você pode não lembrar de muitas coisas que você aprendeu de matemática, agora você vai lembrar o que você aprendeu com seus amigos, o que você aprendeu com um professor que pegou você e falou com as broncas, com as besteiras que você fez. Enfim, mas o convívio também muda muito, né? Essa coisa, convívio social. Em geral, é o mais importante, né? É nesse convívio que você vai descobrir o que você quer fazer, é nesse convívio que você vai lá e fala assim, não, eu quero estudar tal coisa, eu quero conversar com as pessoas. Então, o ensino à distância nessa etapa, ele é totalmente desaconselhado, porque não faz sentido, tanto que a legislação não permite, né? A legislação permite só no ensino médio agora, desde 2018,
também é um percentual limite no ensino médio, que também foi algo muito polêmico, acabou passando, mas até hoje há muita gente que não concorda. Então, você fazer a coisa à distância, para a gente conversar aqui, bater papo, tirar onda, fazer ou mesmo para aprender algumas coisas que dá para você aprender, um curso específico, mesmo que seja alguma coisa formal, você consegue fazer. Por isso que, na verdade, as pessoas são mais maduras, conseguem fazer. Agora, para a escola, não dá certo. Mas numa situação de emergência, você tem que fazer, não tem jeito. Sim. Não tem como você... na emergência é um remédio, né? Não, é uma ferramenta inacreditável. Imagina, na gripe espanhola lá, assim, ninguém conseguia fazer nada. As pessoas realmente ficaram realmente em casa, né? E sem falar com ninguém, mandar uma carta e demorar não sei quanto tempo. A gente tem hoje é um privilegiado de ter as tecnologias que têm limitações de acesso, obviamente, mas já está na mão de muita gente, né? O celular é revolucionário. Né? Sim. Essa mudança, ela está sendo, enfim, ela é geral, né? E aí a gente também falando em cultura, vamos mudar um pouquinho o assunto, apesar que eu acho que tá dentro também, mas tudo igual. A gente está olhando aí as lives, né? A gente mesmo está aqui fazendo live, coisas que nós não fazíamos há um mês atrás, né? E a gente está aprendendo com isso e percebendo que agora é um momento. Eu li isso daí do Washington Oliveto, e ele escreveu um negócio que ele falou o seguinte: agora não é momento de vender, agora é um momento de você prestar serviço. E realmente, e aí a gente vai olhando agora para os artistas, e a gente está vendo que está tendo uma mudança muito grande. Então a gente está vendo os artistas fazendo lives, são shows e tal. E aí você tem os grandes artistas, né, do grande time ali, e você tem os artistas menores, né? Então aí teve até uma live acho que é do Gustavo Lima, que foi a maior live e tal, mas é uma live patrocinada, onde ele estava ganhando uma grana, então tem os patrocinadores por trás e tal. Então para ele não fez o show, mas ele fez a live e encheu o bolso. Ganhou dinheiro. Mais ou menos isso, ganhou dinheiro, né? E aí tem uma baita galera que está ali também, já mais abaixo, que está fazendo as lives e tal, mas num pensamento assim de, eu não estou tendo o que fazer, então eu vou proporcionar algo para as pessoas. Então é um momento de proporcionar. Isso vai mudar o mercado cultural, porque grandes shows, se a gente pensar em grandes shows, eu acho que vai demorar para ter grandes shows, né? Esse ano eu acho que não vai ter condições de ter shows para aglomeração de pessoas. Então isso está mudando. Então, o Gustavo Lima teve uma polêmica, né? O Gustavo Lima ficou enchendo a cara lá na live. Gustavo Lima, Bruno e Marrone. Tem razão. Pois só teve live ruim até agora, né? Não teve uma boa. Mas parece que vai ter do Roberto Carlos aí, nos próximos dias aí. Vai rolar agora? Parece que sim, sim. Tipo, depois a galera procura aí, vai rolar do Roberto. Eu acho que assim, esse é um momento de as pessoas estão em casa, né? E as pessoas muita gente tá até com a saúde mental bagunçada, porque não fica muito tempo sozinha. Então quem mora sozinho, por exemplo, pode até estar trabalhando, mas pô, é difícil você ficar o tempo todo em casa, assim, falar com as pessoas pessoalmente. Então essas lives, de certa maneira, também elas vêm para quem está assistindo como um entretenimento, como se divertir, né? Tem muita gente às vezes entrando em conversas coletivas aí e tal. Mas assim, o gostoso é ir no show, né, cara? Então pode ter. Hoje já tem, né? O Instagram você tem uma produção de conteúdo gigante, né? De artistas, tem os youtubers ali, né? Que são artistas especificamente de uma carreira fora daquele. Tem artistas que são só artistas dentro do aplicativo, né, cara? É uma doideira. Então você já tem uma mudança cultural muito forte de uso das redes sociais como uma coisa de marca mesmo, como uma pessoa que surge ali, né? E aí você tem já uma coisa de consumo, de certa maneira, não é gratuito, mas é um consumo muito mais on demand ali, tipo, é a hora que você quiser. E o Spotify, o Deezer, você tem já esses aplicativos que colocam você... Sei lá, o Spotify pra mim, acho que eu falei isso pra você, né, cara? Revolucionou a minha vida. Eu nunca tive paciência de comprar um CD, de ir atrás. Pô, você ali, você fala, nossa, cara,
primeiro disco, às vezes eu coloco num artista e começo a ver do primeiro até o último, fico em casa ouvindo Sim. todos os discos. E você vai descobrindo coisas, né? E pessoas e artistas. Eu nunca, jamais eu teria paciência. Eu lembro que eu e você uma vez fomos comprar um disco do Maxwell, lembra? Sim. No centro? Sim, aquele disco é incrível, mas foi a única vez que eu saí de casa para comprar um disco. E foi o primeiro disco dele, foi quando ele apareceu, né? Putz, animal, tá no sofá, a capa ele tá no sofá de couro, assim, né, cara? Animal. Agora a gente consegue... Inclusive, quem me indicou esse disco foi o Beto, cara. O Beto Bambudian, ele que me indicou esse disco. Falou, cara, tem um cara muito bom, que é o Maxwell. É verdade. Mas é interessante que é o seguinte, as pessoas... Porque quando a gente fala de youtuber, até 3 semanas atrás, pelo menos eu acho que a minha conta é essa, eu vi as pessoas falando assim, pô, youtuber, o cara vive de youtuber, fica falando, mostrando a vida. Por exemplo, eu nunca assisti Big Brother. Hoje, se eu for falar pra você, o que eu tô viciado agora? No Big Brother. Eu nunca assisti Big Brother, cara. Nunca assisti. Agora eu tô torcendo pro Babu, velho. Eu fico com a Dani em casa e fico falando assim, pô, e aí, o Babu falou o quê? Ele ganhou a prova, ele não sei o quê. Eu não acredito, você sempre foi contra mesmo, cara. Eu fui contra, eu sempre falei mal, tal. Então, eu acho que teve uma mudança agora, de 3 semanas pra cá, de que todo mundo tá colocando a cara aqui e agora fala, cara, eu tenho que participar disso. Realmente, eu acho que perdeu o preconceito do youtuber, de que, pô, a pessoa vai ficar lá o dia inteiro no celular. Acho que essa mudança, eu acho que após, não sei se é após a pandemia, não sei como que isso vai acontecer, mas eu acho que é uma mudança que vai, que não tem como voltar atrás. É uma coisa que muito louco. Tá mudando mesmo. É muito louco você falar isso, porque assim, essa é uma percepção e é muito, não vou te chamar de velho, né, mas é muito geracional também, cara. Porque os youtubers entre os adolescentes, entre crianças, já faz algum tempo que a galera não assiste TV, a galera não lê, assim, a galera tá no youtuber, vendo vídeo. Eu fiz uma matéria em 2017 que a gente foi entrevistar mais de 20 crianças por São Paulo, entrevistamos cada uma, a gente entrevistava por um tema, né? Então a gente visitou muita escola ali, e antes de fazer a entrevista, escolher as crianças, a gente batia um papo com a galera e falava, quer ser o quê, né? É aquele papo que todo adulto faz com criança. Sim. Cara, o negócio que mais as crianças queriam ser, isso aí em 2017, as crianças, criança de 6, 7 anos, cara, eram crianças, até 11 anos. O que mais aparecia, meio assim, perguntando numa sala geral, é youtuber. Então, assim, isso essa vida... eu acho, inclusive, que esse movimento aqui, ó, essa imagem segurando um celular e olhando para o celular, ele é a imagem da nossa contemporaneidade. Assim, a galera, tipo, ó o Rodrigo Balestra aí, os seus frescos. Tinha que escrever alguma coisa assim, né? É lógico, tinha que ter. E aí, cara, então assim, a galera que fica, essa é uma imagem, inclusive, até um pouco doentia, da galera, tipo, a gente, talvez já que a gente tá morando em Brasília recentemente, fomos pra Chapada umas vezes, e teve uns dias que a gente foi em cachoeira, cara, que a gente ficou assustado, cara. A gente sentou, depois de sair da cachoeira, sentou na pedra, a gente começou a olhar em torno, tinha, sei lá, umas 8 pessoas, todo mundo tirando foto de si mesmo. E tinha gente que chegava na cachoeira, tirava uma foto, tirava foto da cachoeira, tirava de si e saía fora. E não olha a cachoeira, né? Não olha, né? Então você tem essa dupla coisa. Sim. Hoje eu acho que as pessoas na pandemia perderam um pouco o distanciamento com essa ferramenta. Fala, pô, quer saber? Vou colocar um vídeo meu aqui também. Eu mesmo coloquei um vídeo meu, que coisa que eu não faço nunca. Fiquei fazendo capoeira. Falei, vou postar. Sim. Porque você tem você tá muito tempo em casa, você não encontra os amigos, né? Enfim, o legal é conhecer, ficar encontrando a galera. Eu tava cadando. Ó, o Otávio, saudade do Otávio. Ah lá, o Rodrigo falou, meu filho tá ficando bobo de ver esses moleques youtuber. Tem que. Não pode deixar, mano. Não pode deixar ficar vendo YouTube. A Dana falou pra mim domingo, ela falou, vamos no MASP hoje? Acho que era o MASP, ou era na Pinacoteca. Ela falou, vamos no MASP ou na Pinacoteca? Aí eu falei, não pode. Ela falou, não, aqui, ó, virtual. Então hoje mas tem os passeios virtuais. Putz, é animal. Mas até isso a gente tá no virtual, né? É muito doido, né? Não, o virtual ele abre essa possibilidade, tipo, que a gente não pode deixar de aproveitar, tem que aproveitar tudo. Acho que o problema, e aí quando você vai discutir educação, quando você discute, inclusive, tipo, o Rodrigo falou agora, pô, meu moleque já tá assistindo muito. Aí é o lance da gente, tipo, ver que isso
é uma coisa legal, mas também pode fazer muito mal, né, cara? Então você dá celular para... Já entrevistei muita gente sobre especialistas sobre o uso de celular, dar celular para criança. Pô, celular para criança muito nova, 6 anos e tal, você só vai fazer a criança desenvolver uma parte do cérebro específica daquilo. Ela pode ver um pouco, mas, pô, você tem que fazer outras coisas. Então, o desafio hoje é não fazer as pessoas ficarem refém tanto de consumo, mas também de uma exploração da imagem, da autoimagem, dando muita importância a ela, né? Então eu já tive, um dia na praia, a gente estava sentado, tinha 2 meninas sentadas para comer, elas ficaram o tempo todo no bar, esperando o lanche chegar, uma tirando foto da outra e olhando o celular e ajustando e tal. Então assim, elas perderam horas da vida delas ali, olhando como que a imagem delas, naquele lugar que elas estavam. Ah, não, uma vez eu viajei para o Marrocos. Como elas ficariam? Eu viajei para o Marrocos uma vez, uma viagem do jornal, quando eu estava no Estadão ainda, e aí foi eu, mais uns jornalistas de turismo e tal, e foram 2 meninas que eram youtubers mesmo, elas ganhavam muita grana tirando foto no Instagram, e aí colocava a roupa de uma marca X, a marca pagava uma grana para elas. O governo do Marrocos estava pagando para elas irem lá fazer fotos do Marrocos e colocar Visit Marrocos e tal. O governo ou a agência, enfim, o pessoal estava pagando. E as meninas ficaram o tempo todo da viagem, a gente encontrando coisas incríveis, entendendo a história dos lugares. Elas estavam totalmente focadas em achar um background legal para tirar a foto. Claro, até o trabalho delas, mas olha onde chega, perde, né? A experiência, perde a experiência, né? Perde a experiência, né? Perde a experiência, né? Aí, como você entrar no museu, tirar foto dos quadros e ir para casa. Agora vou ver os quadros, né? Vou ver a gente faz isso, né? Total. Ô, Paulinho, me fala um negócio. O que é a música, cara, na sua vida? Você que é de uma família de músicos, de uma família muito boa. Mas uma família incrível. O que é a música na sua vida? A música fez mudanças na sua vida? Você tem uma relação com a música? O que a música te proporcionou? Te encaminhou, te mudou? Ou ao contrário? Agora o arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Quero falar até de um projeto seu aqui. Vamos começar agora o arquivo confidencial. Não, pô, assim, eu sou uma vergonha na família, na verdade, né, cara? Porque, assim, todos os meus irmãos tocam, meu pai toca, só eu que não toco nada de música. Mas, ao mesmo tempo, cara, a música foi uma coisa... mas você é muito musical e você escreve muito, você é compositor. Inclusive, o Paulinho, pra quem não sabe, o Paulinho é meu parceiro em várias músicas aí. Exato, as melhores, inclusive. Sem dúvida. E aí, cara, fizemos... Essa relação com vocês fez eu criar uma acessibilidade para a música que eu acho que é marcante. Eu gosto de dançar, eu acho que tudo isso vem disso. E eu acho que a música, para mim, ela tem uma importância que não é nem de apreciador, né, cara? Acho que ela tem muito a ver com o que eu sou, as músicas que eu ouço, as referências que eu tenho esteticamente tem tudo a ver com música. E é legal que assim, eu tenho acabado ficando muito mais interessado, né, por outras coisas que eu não conhecia e que eu acho que está demais. Essa pandemia, inclusive, é uma coisa bem interessante de falar. Você perguntou uma coisa legal, porque a gente consegue ter, às vezes, acesso e ter tempo para ver umas coisas que a gente não conseguia ver. Eu estava esses dias passando na TV, estava passando aquele Arte 1, enfim, da NET, que é um canal de arte e tal. Estava passando um programa chamado Art in Progress. Work in Progress. Tipo, a vida sempre sobre o trabalho de alguém, né? Tinha um dia que era um trabalho de um cara marceneiro inacreditável, assim, era lindo. E aí um dia teve um documentário, um documentário, né, específico sobre a Mary Alsop, que é a regente da OSESP aí de São Paulo, que é uma americana que rege a OSESP já há alguns anos. Cara, e assim, inclusive eu recomendo demais, se alguém estiver passando na TV, estiver passando esse documentário no Arte 1 sobre ela, é sensacional, porque, cara, ela ficou falando de uma coisa que é pra mim super distante, porque eu nunca tô acostumado, fui poucas vezes ver música clássica e tal, mas principalmente sobre a função do maestro, assim, o que o maestro
Então a mulher falando que assim, ela estuda a partitura diariamente, durante horas, e vai anotando e vai criando gestos musicais para reger dentro da interpretação dela, né? Então, assim, mostrando a importância do regente na interpretação da obra, né? Porque acho que esse é o grande lance do regente. E é o que muda de cada regente. Ele tá fazendo, a música vai diferente. Na hora, né? Ele não tá tocando, mas aquilo tudo é o gesto que ele. É a interpretação, né? Interpretação. Cara, ela começa a falar de uma obra do Strauss, acho que ela fala, isso aqui é falar sobre a vida dele, então isso aqui era a zoeira que ele fez, então eu fiz esse movimento. E ao mesmo tempo mostra, é muito legal para quem interessa no ensino de música, porque ela mostra também parte ela tem um contrato na USESP, porque ela tem que estar no Brasil um número X de semanas, e ao mesmo tempo ela tem que dar aula na escola da USESP. Então ela mostra algumas aulas de regência dela, que é uma regente que é muito legal, que é uma das poucas regentes mulheres. Paulinho, né? eu vou ter que te cortar, a gente tem 20 minutos restantes. Queria te agradecer.